Graça e paz, queridos. Aqui pastor Ederson da comunidade Abrec, Associação Beneficente Restaurados em Cristo. Você que está vendo aí esse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal da comunidade, curtir o vídeo, compartilhar com pessoas que precisam estar ouvindo uma palavra, uma direção e que possa surtir um efeito, principalmente na vida daqueles que sofrem com a drogadição, dependência química, alcoolismo, depressão. Esse canal é para te ajudar a te incentivar pessoas a encontrar uma vida em Cristo Jesus. Amém, queridos? Bom vídeo para você. Deus te abençoe. Podemos se assentar. Então, quando o Gilmar mandou a mensagem que eu ministraria uma palavra novamente na vigília, eu já comecei a me preparar a orar, perguntando ao Senhor o que eu falaria, sobre qual tema. Porque a resposta nas vigílias do Gilmar é assim, de ter prega para pastores. Porque tem pastores, então a gente já é acostumado. Eu falo, não, nós vamos lá. Então eu queria dizer para vocês que eu orei, e eu estava num propósito de 21 dias de jejum, num outro propósito. Aí eu já coloquei no mesmo propósito essa vigília. E comecei, Senhor, o propósito que eu estava fazendo com as minhas irmãs era o propósito que nós queríamos resplandecer. Como Moisés resplandecia quando estava na presença do Senhor. E quando eu quis resplandecer, veio uma pessoa, porque o inimigo usa as armas certas para nos atingir, jogou um balde de gelo nas minhas brasas. E eu fui para o monte e falei, Senhor, eu estava resplandecendo e eu pedi para resplandecer, Senhor. Ainda vem justo essa pessoa e joga gelo nas minhas brasas. Como que eu vou resplandecer? Como é que eu vou acender? Aí o Senhor falou comigo. Elias mandou molhar a lenha. E a lenha molhada acendeu. E eu falei, Senhor, fala o que eu vou falar nessa vigília. Eu vou chegar lá porque diz que lá tem um pessoal que vai estar junto com a gente, que é um pessoal que está procurando levantar do chão, que caíram, estão procurando levantar. Aí eu vou falar sobre guerra, Senhor. Não. Passou outro dia, Senhor, orando, jejuando, Senhor, o que eu vou falar do vale dos ossos secos? Porque o meu Deus, Ele é capaz de dar vida ao vale dos ossos secos. O meu Deus age no impossível. Ele usa pessoas improváveis como estaria. Senhor, não. Tá bom, falei, como eu ouvi a pastora Viviane falando que nos 45 do segundo tempo o Senhor tinha dado uma palavra. Quem vai fazer é você, então até lá você dá a palavra. Quando eu não esperava ouvir o Senhor falou, você vai falar sobre Samuel. Aleluia! E a palavra está no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. E isso foi o Senhor que mandou vir falar. Tem endereço. Então abra bem os teus ouvidos, que todos os ruídos externos fiquem em silêncio para que o Senhor fale a vocês. Ele está me usando aqui, estou a serviço dele. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor. Olha lá, naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram raras. Certa noite, Eli, quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada onde ficava a arca da aliança e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Aleluia! Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde estava Eli e disse: o Senhor me chamou, eu estou aqui. Mas Eli respondeu: eu não o chamei, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli. O Senhor me chamou, eu estou aqui. Mas Eli tornou a responder: eu não chamei você, filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, qual se levantou
foi aonde estava Eli e disse: o Senhor me chamou, eu estou aqui pela terceira vez. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava falando e ordenou: volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, diga: fala, Senhor, pois o teu servo escuta. Glória a Deus. Paramos por aqui por um momento. O Senhor colocava no meu coração sobre essa palavra que eu deveria vir falar para vocês. Que no meio de nós tem pessoas que, assim como fala aqui no versículo, como Samuel, que não conhece a voz de Deus ainda. Mas também tem pessoas como Eli, que conhecem, mas esqueceram. E isso é forte. E foi muito forte que o Senhor falou. E o Senhor vinha me falando no meu coração. Samuel, ele veio, as pessoas, eu acredito que a maioria conhece a história de Samuel. Samuel é a resposta da oração da Ana. Não precisou de anjo, não precisou de profeta, não precisou de benzimento, do que foi? Precisou de uma oração pura de uma mulher, que pediu o seu milagre e recebeu o seu presente divino, que foi Samuel. E Samuel veio num tempo turbulento em Israel. Israel vivia em conflito com os filisteus. Estavam os filisteus, por parte deles, atacando Israel. E Israel estava como uma terra sem cepe, porque o seu sacerdote não escutava mais a voz de Deus. Eli já tinha se desviado, vendo sua família, seus filhos aprontando, fazendo o que não devia com as oferendas, e não precisa mais falar tudo o que faziam, a ponto do Senhor ficar irado. Mas a oração da Ana, que ofereceu o que ela mais tinha de precioso, que era o seu filho, ela levou para lá um menino, que a palavra diz que naquele tempo poucas pessoas ouviam o Senhor. As mensagens que o Senhor, as visões, as mensagens que o Senhor dava eram raras. Gente, o povo estava completamente virada, um povo sem líder, um povo sem pastor, porque o pastor que era para transmitir a mensagem para o povo não conhecia mais a voz de Deus. Aí o Senhor se apresentou para o menino. E quando ele foi pelas 3 vezes falar com Eli, como já tinha desacostumado a falar com o Senhor e ouvir o Senhor e parar para ouvir, nem sabia mais que era o Senhor. Aí demorou cair a ficha, até que ele compreendeu, a palavra fala, que era o Senhor que falava. E quando ele falou: volta lá, e fala, Senhor, que o teu servo escuta. Samuel, que era um menino, voltou e falou: fala, Senhor, que o teu servo escuta. E a palavra ainda diz aqui: Samuel dormia onde? Ao lado, lá na tenda do Senhor. Quem entrava no Santo dos Santos naquela época? Só o sacerdote. Significa que Samuel, naquele tempo, nós não tínhamos um livre acesso. Deveria ter a cortina que separava Samuel do Santo dos Santos. Mas o Santo dos Santos saiu de lá e desceu até Samuel. Porque tinha um coração lá, um coração aberto, um jovem puro, que servia de coração, que não entendia, não conhecia a voz do Senhor, mas era disposto a ouvi-lo. Ele buscava fazer o que era certo, ele seguia os mandamentos do Senhor e ele abriu os ouvidos dele. O Senhor saiu lá do Santo dos Santos, onde ele entrava para ouvir o Senhor, como ninguém entrava, não tinha um sacerdote que fosse lá lutar por Israel. Ele saiu do Santo dos Santos e foi até Samuel e falou: eis aqui, Samuel, eu sou o Senhor teu Deus, Samuel, vamos seguir lá. Quando o Senhor sai do Santo dos Santos e vai encontrar Samuel, Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, ele disse: o Senhor veio da onde? Do Santo dos Santos. E ficou ali. Ficou do lado de Samuel. Porque o nosso Deus, agora nós temos livre acesso, ele fica do teu lado, ele está aí. Está aqui. Ele está aqui, a presença do Senhor. Quando eu cheguei, eu já senti a presença do Senhor tão grandiosa aqui dentro. E o Samuel disse: fala, pois o teu servo te escuta. E o Senhor disse: eu vou fazer com que o povo de Israel uma coisa tão terrível, que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. E segue a história. E lá na frente fala que Samuel, olha, ele não dormiu. Seguindo, ele diz: Samuel ficou na cama, até de manhã ele ficou na cama, ele não dormiu. Samuel ficou na cama. A emoção foi tão
tão grande. Ele conversou pela primeira vez com o Senhor. E ele amanheceu acordado. Só que quando ele acordou, ele se sentiu com medo de contar o que Deus tinha falado, porque a mensagem que o Senhor mandou não era boa. Primeira vez que eu ouço o Senhor, e o Senhor vem com uma palavra pesada para Israel. Mas não é nesse ponto que eu vou chegar, o ponto que o Senhor pediu para mim chegar aqui. Eu tenho tempo, e o Gilmar sabe que eu falo bastante. Eu vim bem quietinha no ônibus hoje. Porque a notícia que eu venho orando, da onde eu saio, lá do balneário, eu vou orando até onde vai chegar. E o povo já estão falando de mim. Deu sapatinho de fogo, eu vim quietinha para gastar energia aqui. O que o Senhor ministrava no meu coração? Nós, eu falo a vocês, eu falo também a mim, porque eu também estou sendo ministrada essa noite. Precisamos ouvir o Senhor. O Senhor falava ao meu coração que muitas pessoas, como vocês, como eu, buscamos no YouTube uma mensagem, porque hoje eu preciso ouvir Deus falar, vou abrir no YouTube uma mensagem para ver, fala Deus. Eu já fiz quantas vezes isso. E o Senhor falou, tem gente buscando no YouTube, tem gente indo para TikTok, tem gente indo para o Facebook, para o Instagram, buscar a minha palavra, querendo ouvir uma direção, mas não para, não abre a palavra, não silencia os ruídos do mundo lá fora para me ouvir. E o Senhor falou para mim, você chega lá e fala que não existe mais uma cortina que separa, eu estou ali, se aproxima, chama, pergunta, e eu respondo, porque está escrito lá em Jeremias, clama a mim e revelar-te-ei coisas misteriosas, te responderei, te revelarei. Agora eu preciso de uma dica e eu vou lá, meu Deus, amigo, puta lá merda, você tem que me dá uma aí, porque eu não sei como está sendo tanto problema. Eu tenho uma amiga assim, antes de sair da casa, tá lá. Eu falo, ora que melhor. Nós precisamos saber que nós temos uma identidade de filho. E filho amado tem acesso direto ao Pai. Aleluia. O filho não precisa de protocolo, não precisa vestir uma túnica e se arrumar, ou ficar engomadinho e chegar lá, pai, eu vim aqui. Não, paizão, eu tô aqui, eu tô precisando, eu preciso te ouvir, pai. Me dá um conselho, pai. Fala comigo que tá difícil a coisa, pai. Ele fala. Deus, é muito difícil ele fazer silêncio. Ele faz silêncio, tem tempos que Deus silencia. Mas Deus está sempre disposto a falar conosco. Tem gente errando, o Senhor falava, olha aí, tem endereço. Tem gente errando o caminho, errando em decisões, dando passos errados, porque não ouviu a minha voz. Porque ouviu o TikTok, ouviu o YouTube, ouviu a profeta, ouviu o fulano, buscou 1000 coisas para ouvir uma direção. Eu tomei posse porque falaram lá que vai dar certo. Mas não entrou no seu quarto e silenciou e disse, fala, Senhor, até aquilo que eu não quero ouvir. Porque Samuel ouviu aquilo que não queria ouvir. Se Samuel ouviu o que eu não queria ouvir, o que eu não tinha coragem de falar, por que você não tem coragem de ouvir o que Deus vai falar? Porque nem sempre Deus fala o que a gente quer ouvir. Eu já ouvi muitas vezes coisas que eu não queria. Eu saía de lá e dizia para uma amiga minha hoje, puxar o moro na bunda, porque hoje foi bonito a história. E eu quero contar para vocês um fato que me veio agora à mente. Também o cuidado em ouvir as vozes de Deus, porque quando nós conversamos todos os dias com alguém, nós conhecemos a voz dele. Nós conhecemos a voz da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos amigos mais próximos. Tiveram 1000 pessoas lá e eles gritavam, você reconhece ou não reconhece? A gente reconhece o ronco do carro da gente. Conhece? O carro está vindo, é ele. Eu disse, mas meu Deus, como é que você sabe o ronco do carro? Eu conheço. Eu digo, sim, está vindo lá, estou escutando. É o meu carro que está vindo. E como que nós vamos reconhecer a voz de Deus? Tendo intimidade com Ele. Eu, logo que eu mudei para Balneário, eu vim aqui direcionado, o Senhor já havia liberado uma palavra que mudaria a minha geografia há alguns anos antes, uns 5 anos antes da coisa acontecer. Porque Deus é assim, a gente pensa, falou hoje, amanhã aconteceu. É 5 anos depois que o negócio começou a acontecer. E eu estava num deserto, porque eu passando por um divórcio, meu casamento era um casamento conturbado e eu amava meu ex-marido. Eu sofri muito até eu tomar a decisão, um casamento de 20 anos, né? Então eu era uma menina quando eu me casei, em deixar para trás uma vida por uma pessoa que não queria viver uma vida perante o Senhor, então era uma outra história. E eu estava sofrendo muito. E quando você está sofrendo, você quer mais que Deus fale coisas boas, que Deus te impulsione, vai dar certo, e vai ser feliz em nada. E você sofre, Deus não escuta mais. Se você estiver sofrendo, esqueça. E eu
me retirei com Deus. Eu vim para cá, não sabia que tinha um monte de oração. Então eu ia na praia, tem a praia com buraco, ali atrás da roda gigante, né? Ali. Eu ia, pegava a Bíblia, um caderninho, que eu dei um diário espiritual de anos, desde 2008 eu fui fazendo isso, diário espiritual. E me retirei com Deus e silenciei. Por tempo tinha pessoas, de repente tudo se acalmou, tudo quietinho, só as ondas do mar nas pedras, e eu lá sentada, tarde inteira, meu coração despedaçado. Ai, me dá uma direção, Senhor. E Deus não falava. E Deus não falava, e eu fiquei a tarde inteira com aquele caderno, queria anotar as direções e não ouvi o Senhor falar. De repente eu ouvi uma voz, começou a falar no meu coração, só que não era Deus. Daí eu comecei a ouvir se aquilo era, a mensagem não era ruim. A mensagem não era ruim, porque o diabo, ele vem disfarçado de anjo de luz. Eis aí, gente, eis a questão, para vocês nunca mais esquecerem que isso aconteceu comigo. E eu ouvindo aquilo lá, naquelas pedras, aquele mar estava entardecendo, tinha que ir embora, que anoitecer. E a coisa estava indo tão bem naquele momento, de repente, uma coisa diferenciou a voz. Aí eu parei assim, eu pensei, não, mas não é Deus, Deus não vai falar comigo dessa maneira. Ele não fala comigo, nunca falou comigo assim. Eu falei, diabo, seu sem vergonha, na hora, repreendi. Bate em retirada, você não tem vergonha. E eu bem assim, eu sou assim, eu falo assim, como eu falaria. Você não tem vergonha, me retirei com Deus aqui, e você vem querer falar comigo desse jeito, seu sem vergonha, pega que é teu e vaza daqui, porque esse momento é meu com o Senhor. E comecei a combater, sabe, e brigar, que se o diabo aparecesse ali, nós saímos um tapa. E eu falei, daí parei e fiquei assim, ai Senhor, meu Deus, aquela coisa. Aí veio a voz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Aleluia. Eu as conheço, mas elas também reconhecem a minha voz. E o Senhor falou comigo. E o Senhor falou que aquela intimidade que eu havia tendo com Ele, passando aquele deserto todos os dias, madrugadas na sacada da casa, chorando, falando com Ele, buscando ouvir a voz dele. O deserto me ensinou a reconhecer a voz dele, que bastou uma coisa que Ele falou, que eu já vi que não era o meu Deus falando, que era o inimigo jogando laço na minha vida. E eu repreendi, e passado um tempo o Senhor falou, João 10, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço, mas elas reconhecem o Senhor falou. Elas reconhecem a minha voz. Conhecem a voz do pastor. E hoje eu vim aqui convidar vocês, que o meu tempo, o Gilmar já mandou parar. Convidar vocês a buscar, ouvir a voz dele. Todos os dias, para que vocês possam reconhecer, quando vocês saírem daqui, quem é que está falando. Porque o inimigo vem disfarçado de anjo de luz. Ele vem dando conselhos e vem evangelizando, porque também aconteceu isso comigo. Uma pessoa se aproximou de mim, tentou se aproximar, conversando com a pessoa, me evangelizando, citando versículos bíblicos. Até que a pessoa começou a ir mandando mensagem pela internet. E olha que eu não respondo mensagem, nem mando, que daqui a um mês recebe a resposta, porque eu não curto muito essas coisas. Aquilo era armadilha. E me evangelizando. Aí eu falei, não, vamos orar, então não, eu vou ir te conhecer. Eu vou viajar, cruzar o Brasil inteiro, eu vou ir te conhecer. Eu falei, não, mas nós já acabamos de conversar, faz um mês que estamos conversando. Não, eu vou. Eu falei, não, vamos orar. Me evangelizou. Você não está orando para Deus trazer alguém na tua vida. Aí quando Deus apresenta para você, você joga fora. Você não vai me conhecer. Olha lá. E citou versículos bíblicos. Aí eu me retirei com Deus. E fui lá no Parque Ecológico. Fiquei lá no Parque Ecológico, que eu gosto da natureza, aquele dia sozinho. E falei, Senhor, me responda. Agora esse homem está pondo pressão, que ele me conheceu. Eu estou orando, foi mais um mês aí. E foi. Deus. Fiquei lá a tarde inteira. Gente, Deus falou. Olha o que Deus não falou para mim. Deus falou para mim, chega lá na casa. Olha a camiseta dele, porque o Instagram dele, todo sim, não tem família, não tem nada, só ele. Olha a roupa dele, você vai achar logo que tiver uma camiseta dele e busca na internet. Gente, eu cheguei na casa, Deus mandou, o meu Deus. E eu cheguei em casa, peguei, fui para casa, tenho anotado meu caderno lá, e peguei no Google, no notebook. Fui para o notebook, busca aquela empresa no YouTube, busca no Google. De repente, eu achei uma foto dele com a esposa. Gente, me correu um gelo, assim. Jesus, olha a armadilha.
tirei um print da tela do notebook que eu não sabia, tive que sofrer para aprender na hora, e mandei para ele. E falei, tem uma coisa que você não sabe. Eu sirvo a um Deus verdadeiro. E que ele mandou. Como que eu achei? Falei para ele, ó, se você um dia me encontrar, tira a sandália dos teus pés, porque eu sou território santo. Ele só mandou uma figurinha e nunca mais conversei com ele. Mas eu aprendi a ouvir o meu Senhor em pequenos detalhes. Eu aprendi a sair da minha casa, ir lá para a beira da praia, ficar a tarde inteira até o anoitecer, ir lá para outro lugar. Agora hoje eu subo lá no monte várias vezes, subo cansado, com dor na coluna, e fico lá, Senhor, enquanto você não me falar, que eu reconhecer a tua voz, eu não vou dar um passo, como Moisés falou, não dou um passo daqui se você não estiver comigo. E hoje eu venho dizer para você, irmão, se você não está ouvindo, abra esse ouvido, porque eu vim de serumim aqui hoje. Pingar no teu ouvido serumim e destrancar esse ouvido, gente. Vai lá, hoje é dia de serumim. Pinga nesse ouvido, destranca esse ouvido e ouve a voz do Senhor. E levanta em pé e vamos orar. Se teve momentos na tua vida que você não perguntou para o Senhor o caminho que você foi seguir, você errou. Ou se teve passos errados que você foi porque pessoas vieram falar que era certo. Faça esse negócio porque esse negócio é certo e você foi e errou e não deu certo. Ah, mas eu orei antes. Você orou, mas você escutou ele. Você escutou ele, você não escutou a mim. Ah, mas eu orei e pedi um sinal para Deus e Deus me deu um sinal. Meu Deus, eu falo tua língua, eu falo claramente. Então agora nós vamos colocar as mãos nos nossos ouvidos e vamos falar, fala comigo, Senhor. Tira do meu ouvido, Senhor, todo o ruído externo, Senhor. Todas as vozes que falam dentro de mim, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, de livre e espontânea vontade, de sã consciência, dando autoridade a você, Senhor, a tirar os ruídos externos, as vozes que falam dentro de mim, Senhor, que não é você que fala, Senhor. Quebra isso, Senhor. Emudece o inimigo quando ele fala coisas ao meu ouvido, Senhor, que não é de ti, Senhor. Palavras para me destruir, palavras de desânimo, Senhor. Senhor, emudece todo aquele que vem, Senhor, jogar gelo nas minhas brasas, porque eu quero resplandecer, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero ouvir a tua direção, Senhor. Vem, Senhor, tira de dentro de mim as palavras que falaram, que ficaram cravadas, Senhor, que eu não ia dar certo, que eu nasci para ser derrotado, que eu nasci para perder. O Senhor vem dizendo que hoje você nasceu para vencer. Eu sou teu Pai, eu sou teu Deus. Eu não admito meu filho caído. O meu filho tem que estar em pé para a minha honra, para a minha glória. O sacrifício ele já fez. Ele deu tudo o que tinha por você e por mim. Senhor, fala conosco nessa noite, Senhor. Perdoa as vezes que não ouvimos a tua voz. Perdoa as vezes que buscamos, Senhor, em lugares errados o teu comando, a tua voz, a tua direção, Senhor. Senhor, estamos aqui hoje dispostos, Senhor, em mudar o caminho. Endireita nossas veredas. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir o teu falar, Senhor. Fala conosco, Senhor. Direciona-nos, guia-nos. Abençoa, Senhor, esse povo que está aqui hoje, Senhor, para que saiam muitos Samuel, Senhor, profetas dentro da sua casa, pessoas que realmente transmitem aquilo que Deus mandou, seja bom ou seja ruim. A mensagem nós vamos ouvir, Senhor, porque tu falas conosco. Nessa noite nós te glorificamos, Senhor. Somos teus filhos amados, Senhor. Obrigado.